A Saber Viver Lisboa TV encontra-se com a senhora doutora Fernanda Carvalho, que é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, bem como nefrologista no Hospital Corri Cabral, em Lisboa. Muito boa tarde, senhora doutora. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada por nos acolher e receber tão bem aqui na Sociedade Portuguesa de Nefrologia em Lisboa. Senhora doutora Fernanda Carvalho, muito obrigada mais uma vez por nos receber aqui na Sociedade Portuguesa de Nefrologia, dando conta de facto das medidas que podemos tomar para prevenir e também para tratar com qualidade a doença renal crónica, bem como os fatores de risco associados. É a doença renal crónica ou insuficiência renal, para as pessoas lá em casa perceberem. Pronto, a doença renal crónica é um conjunto, digamos, de doenças que causam uma insuficiência no funcionamento do rim. Portanto, nós temos uma função renal normal e a doença renal crónica vai afetando essa função e ao longo do tempo, pode ser rápido ou longo, ao longo de muitos anos, essa função renal vai diminuindo. E até uma certa altura em que os rins não conseguem mesmo funcionar e então, mesmo com terapêutica, muitas vezes sem ela, porque as pessoas não sabem que são doentes renais, porque a doença renal é muito insidiosa, seja qual for a causa, pode ser muito insidiosa e, portanto, quando chegam ao médico, quando a doença é diagnosticada, já estão em estadios terminais e necessitam de terapêuticas que façam o que o rim não faz. E transplantes também? Nomeadamente, serem transplantadas ou, se não puderem ser transplantadas ou não quiserem ser transplantadas, fazem terapêuticas de substituição da função renal, que são as terapêuticas dialíticas, ou seja, conhecidas por hemodiálise. Não é? Pronto, assim fica mais fácil. Hemodiálise, acho que todos conhecemos de ouvir falar. Senhora doutora Fernanda Carvalho, eu sei que o estilo de vida, não só a genealogia, a história familiar, a genética, mas o estilo de vida também é um fator que pode ser de risco, não é? Sim, sim. Em relação às doenças ligadas aos rins. Sim, sim. O que é que a senhora doutora nos pode dizer sobre a relação entre as doenças metabólicas, por exemplo, como a diabetes, como a hipertensão arterial ou mesmo o colesterol, a hipercolesterolemia, exatamente, e a doença renal, o aparecimento da doença renal crónica? Pronto, essas doenças de que falou, Sim. A diabetes, a hipertensão, a hiperlipidemia, são doenças que realmente afetam, podem afetar muito a função renal, mas afetam não só a função renal, como a função de outros órgãos, nomeadamente do coração, dos vasos, dos olhos, enfim, há um conjunto de órgãos que é muito afetado por essas doenças. E essas doenças são, sobretudo, como disse, podem ser, depender da nossa genética, não é? Muitas delas, algumas poderão ser hereditárias. Sim. Mas a maior parte delas são motivadas por condutas menos saudáveis das pessoas, principalmente no dito mundo civilizado. Ou estamos a falar de que comportamentos, senhora doutora? Estamos a falar, por exemplo, da alimentação e o princípio. Dois dos três principais causadores destas patologias são o sal à cabeça, Sim. os doces, portanto o açúcar, e os lípidos, como falou. E causam, por exemplo, comer a abundância de comida, digamos assim, e não discriminada no bom sentido, leva, por exemplo, à obesidade, facilita a diabetes, faz eclodir muito mais rapidamente e gravemente a hipertensão arterial e origina a hiperlipidemia de causa comportamental. Portanto, E os rins vão se ressentir de todo esse processo, como outro coração órgão do nosso organismo, ressente-se dessa patologia. A diabetes causa insuficiência renal. A maior causa de insuficiência renal no mundo ocidental, atualmente, é a diabetes. A hipertensão contribui imenso para isso e, evidentemente, que a hiperlipidemia também dá a sua forte chega a estas doenças, sim. Na sua opinião, enquanto especialista,
que tipo de conselho poderia dar a uma pessoa que não gosta muito de fazer atividade física ou tem um ritmo de vida muito agitado e portanto, pouco propício à preparação de refeições saudáveis? Que conselhos daria para melhorar a sua prevenção em doença renal? Pronto. A primeira coisa é talvez Sim. a gente tem sempre tendência a dizer às pessoas que não gostam de se mexer, que não gostam de fazer ginástica, que se mexam, que façam ginástica, que alterem a sua dieta. Forma de alimentação. Mas quer dizer, isto dito assim a seco é muito bom de dizer, mas depois é muito difícil de pôr em prática. Mesmo para nós que estamos alertados para isso é difícil, quanto mais para a população em geral. Portanto, o que eu diria é o seguinte. Sim. Na realidade, a diabetes e a hipertensão, principalmente estas duas doenças que causam, portanto, são muito importantes como causadores de insuficiência renal e, como digo, não só de insuficiência cardíaca e outras alterações de outros órgãos, podem ser evitadas se nós mudarmos, não é muito, é um bocadinho o nosso estilo de vida. Pode começar pela redução dos pacotes de açúcar, por exemplo, no café? Pode começar, tem que ser um bocadinho mais que isso, mas se as pessoas meterem na cabeça que isso é bom, já é bom. É a redução dos pacotes de açúcar no café, porque nós ainda temos uma grande quantidade de açúcar naqueles pacotinhos que nos fornecem. Exato. No café. E se for até 0, é melhor. E as pessoas apreciam muito melhor o chá ou o café se não lhe deitarem açúcar do que deitar. É uma questão de hábito. E o café não é muito abrasivo para a função renal? Qual é a sua perspectiva? Não, o café, se as pessoas podem beber 1, 2, 3, depende um bocadinho da pessoa. Não é ácido? Não. Há pessoas que são mais sensíveis à cafeína que outras, mas na generalidade, as pessoas com 1, 2, 3 cafés por dia até é bom, não é? Okay. Portanto, não faz mal a nada, digamos assim. Portanto, podem beber café, não podem beber 10, 12, 15 cafés. Porque aí afeta, é diurético, não é? É diurético e é excitante e, portanto, não, a cafeína é boa, mas é em conta de peso e medida. Aliás, é tudo em conta de peso e medida. Até as maçãs e as laranjas tudo em excesso. Tudo em conta de peso e medida. O próprio açúcar, não estou a dizer para as pessoas não comerem bolos, não. Claro. Fazem anos, comem doce, uma vez por semana, ao fim de semana comem doce. Agora, a quantidade exagerada de doces que nós comemos diariamente é que é muito prejudicial. Quem tem tendência para ser diabético é terrível. Quem é obeso é terrível. E os pré-diabéticos? Os pré-diabéticos isso então é gravíssimo, porque a pré-diabetes é quase diabetes, não é? Estamos a falar basta a medição da glicémia, portanto, diária, não deve ir numa pessoa normal, não além deve ir dos 100. Exato, peço desculpa agora. Portanto, se um pré-diabético tem 100, 110, portanto... Pronto, está ali na fronteira, não é? Está na fronteira e, portanto, não deve evitar. Então, essas pessoas devem mesmo evitar ao máximo os doces. Não é deixar de comer doces na sua vida, mas evitar ao máximo. Comer uma vez por semana, por exemplo? Uma vez ou duas, mas pouco. Não todos os dias um bolinho. Sim, não todos os dias um bolo, não todos os dias um pacote de açúcar. Depois chegam a casa, a fruta também tem açúcar, tudo tem açúcar e, portanto... O pão, e, portanto, tudo aquilo somado é imenso, não é? Se a gente come o pão, come a fruta que já tem açúcar, umas batatas, ainda depois vai comer 2 ou 3 bolos por dia, porque as pessoas comem facilmente 2 ou 3, é um a seguir ao almoço, é um a seguir ao jantar, é um ao lanche, é um de manhã as bolachinhas com o café, portanto tudo isso é bastante mal. Portanto, a primeira coisa era diminuir a quantidade de açúcar. Número 1. A quantidade de gorduras que nós ingerimos, as manteigas, as margarinas, as natas, e comer gorduras saudáveis, o nosso azeite, os óleos vegetais, tudo isso são gorduras, mas não é em quantidade exagerada, não é? Exato. É temperar uma salada ou temperar com os alimentos. fio de azeite. O chamado fio a gente nunca sabe o que é. É bastante menos que aquilo que nós habitualmente colocamos, não é? Até na sopa, aqueles não é? molhos, em vez de ser uma quantidade enorme de molho, ser uma quantidade mais pequena, não é? E, portanto, ter muita atenção. Mas, sobretudo, comer as gorduras, as ditas gorduras que são más, não é? Como as margarinas, muita manteiga, o queijo gordo, podemos comer queijo com média quantidade de gordura, ou até as pessoas que têm mesmo que fazer alguma terapêutica ao queijo magro. Pronto. Outro problema essencial, e é o pior deles todos, digamos assim, a par dos doces, digamos assim, é o sal, não é? Nós comemos muito sal.
Em todo o mundo se come muito sal, mas tem-se vindo a diminuir. Mas em Portugal ainda se come uma quantidade excessiva de sal diariamente. É cultural. Comemos-la sem sabermos, não é? Comemos-la nos alimentos, nos nossos almoços nos restaurantes, nas nossas manteigas que têm a sal, o nosso pão é salgado, enfim, estamos sempre a comer uma quantidade exagerada de sal. Portanto, o que é que eu aconselho sempre? Há uma regra essencial, que é quando vamos para a mesa não há saleiro na mesa, não há cá o salzinho refinado ou o salzinho não sei o quê, que estamos sempre a meter sal, porque na cozinha não metemos sal, então metemos à mesa. Terrível. Então aí ainda é mais terrível. Em segundo lugar, as pessoas que cozinham, quando cozinhamos, devemos ter sempre a noção de meter muito menor quantidade que aquela que estamos habituados. Eu digo sempre, quando a gente metia uma colher de sopa numa panela uma colher de sopa, assim, de sal, numa panela para a nossa sopa, é reduzir a 1/3. É por uma colher de chá. Nós depois habituamos-nos a comer com menos sal. O sabor vem dos alimentos. O sal apenas nos abre as papilas gustativas para aquilo mais rapidamente nos saber bem. Mas se nós nos habituarmos a comer com pouco sal, a comida sabe-nos bem na mesma. É uma questão de nos habituarmos a comer bem. Portanto, uma panela de sal. Ai, desculpe, diga. Se nós diminuirmos a quantidade de sal à séria na nossa alimentação, não é? Os hipertensos serão muito menores. Os acidentes vasculares cerebrais, os infartos de miocárdio diminuirão fatalmente, imenso, só com esta medida de diminuir o sal. Portanto, já assinalamos aqui 3 boas medidas para nós nos habituarmos a, digamos, já que estamos no campo da alimentação, a comer melhor. É comer menos doces, comer menos gorduras, principalmente das más, e diminuir drasticamente o sal. E só com estas 3 medidas nós temos de certeza uma vida melhor. Depois, o que é que a gente pode fazer? As pessoas realmente não gostam de ir ao ginásio ou não gostam de fazer ginásio. Mas não é preciso, nem precisam sequer de comprar ténis. Mesmo quando me dizem, eu não tenho dinheiro para os ténis, não precisa, calça os seus sapatinhos do dia a dia. E em vez de ficar à frente da televisão 1 hora ali a ver sempre a mesma coisa e sempre aquelas notícias, é pegar em nós e damos uma voltinha ao nosso bairro, na nossa rua, meia hora, todos os dias meia hora seria excelente. Se não, 3 vezes por semana, 1 horinha a andar com o marido, com os filhos, com os amigos, distraímos-nos, enervamos-nos menos e fazemos bem ao nosso corpinho, porque o exercício só faz bem às pessoas. Não é preciso andar aos pulos no ginásio, não é preciso ir para a natação, mas se for, ótimo. Agora, se não for, o caminhar é fundamental. Não é correr, é caminhar. Qualquer pessoa, desde os 5 anos aos 90 anos, desde que se mexa, pode fazer isto. Uma dúvida que eu queria tirar há pouco, mas depois acabei por interromper, peço desculpa. Em relação à sopa que estava a falar, e bem, imagina assim uma panela, não sei, para com 3 ou 4 litros. Em vez da tal colher da sopa de sal... Geralmente as pessoas deitam a mão ao saleiro e põem assim uma mãozinha, um punhadinho de... Se forem ver, aquilo são lá 2 colheres de sopa. Não. Por exemplo, lá em casa é só mesmo a colher da sopa. Mas, a colher da sopa. Mas mesmo assim, se calhar é muito. Sim, é de certeza. Apesar de ficar meio insosso, metade, pois, chega. Lá está, mas é para dizer que parece insosso, mas está lá o sal. Está. Aliás, nós devemos perceber que os alimentos todos têm sal, não é? Sim. Hortaliças, as batatas, as cenouras, tudo tem sal. E, portanto, esse sal é suficiente para nós vivermos. Pois. Nós é que fomos habituados a meter sal na comida para termos aquele sabor mais rápido e que penetra. Prazeroso. Mas não, portanto, não... habituamos-nos facilmente a comer com pouco sal. Portanto, 1/3 para essa panela de sopa, Sim, 1/3... 1/3 daquilo que estamos habituados já é muito bom, porque já especiarias, diminuímos imensa a quantidade de sal que temos. Depois podemos compensar, mas depois aquilo não sabe a nada, não tem sabor. A gente pode lhe juntar as 1001 ervinhas que nós temos, não é? Desde a pimenta, ao cravo cabecinha, à salsa, aos coentros, à manjerona... Tudo. Em qualquer lugarzinho a gente pode arranjar especiarias que ficam bem. Matam e dão um sabor fantástico à comida. À toda, à sopa, aos assados, aos arrozes, seja o que for. Sim.
Senhora doutora, queria-lhe perguntar agora, senhora doutora Fernanda Carvalho, queria-lhe pedir agora que me falasse um pouco, eu sei que os estilos de vida, conforme explicou aí bem, são determinantes, não é? Na emergência ou não da patologia renal. Claro. Como é que vê a relação da genética, como falou há pouco, mesmo não sendo tão importante, como é que vê a relação da genética enquanto fator de risco para a doença renal crónica? Sim. Pronto. Há algumas doenças genéticas do rim que são, que surgem, não é? No decorrer da nossa vida, às vezes desde antes do nascimento, ou depois na infância, ou depois já na idade adulta. Algumas doenças genéticas muito das mais frequentes, se não as mais frequentes, são chamados os quistes dos rins, os rins poliquísticos. Não é os quistes dos rins. Os quistes a gente pode ter um quiste no rim. E tirar, não é? Pois. Por qualquer motivo, e ele está lá e morre connosco e não nos faz mal nenhum. Os chamados rins poliquísticos, que podem ser na infância ou desenvolverem-se pausadamente ao longo da nossa vida ou demonstrarem-se como doença efetiva já mais na idade adulta, são doenças determinadas geneticamente e que nós pouco ou nada podemos fazer para lutar contra o seu aparecimento. A prevenção aí vem-nos no gene e no gene continua e aqui aparecerá. Qual é a percentagem de incidente, de prevalência, senhora doutora? Eu não sei dizer um número exato, mas é dentro das doenças genéticas renais das mais frequentes. Portanto, essa, por exemplo, é uma das doenças, os rins poliquísticos. E, portanto, o que é que nós podemos fazer quando sabemos que temos uma criança ou um adulto a quem diagnosticamos rins poliquísticos? Primeiro é as medidas próprias para tentar que algumas lesões que acompanham os rins poliquísticos, nomeadamente as infecções renais, sejam mais eficientemente tratadas, ou não as deixarmos mesmo que as infecções renais possam surgir, porque vão agravar a doença. A hipertensão é fundamental, porque se nós já temos uma doença que nos vai deteriorar a função renal, se somos hipertensos, pior. Evitar também a hiperlipidemia, portanto, nestes doentes. E temos que ter alguns cuidados, porque depois estas doenças acarretam outras complicações, e que nós sabemos quais são, podem surgir ou não, mas que temos que estar alertados contra elas. Mas também pode haver falência de um dos rins? Ou Sim, há dos dois, sempre, quase sempre. Associada a essa associada à doença poliquística. Há muitas formas de doenças poliquísticas, não é? Há esta que eu falei, que é a doença poliquística do adulto, e há a doença poliquística da criança, e há depois uma série de doenças que surgem com menor frequência, que são outros quistes na idade jovem e na infância, outro tipo de quistos que não levam a desencadear de grandes quistes renais, mas que são também frequentes na criança. Digamos que das doenças hereditárias na criança, essas doenças quísticas, que têm um nome, um palavrão, que se chamam nefronoptises, são as mais frequentes na criança. Mas estamos a falar de uma frequência diminuta. Não é? Até porque, vamos lá ver, as doenças hereditárias renais e as doenças renais, comparadas com outras doenças, com as doenças cardíacas, com a hipertensão, com a diabetes, atingem muito menos pessoas. Muito menos, pois. São graves, não é? Pois, graves. Portanto, levam à insuficiência renal terminal e daí que a pessoa depois possa ter necessidade de fazer ou o transplante ou a diálise. Que cuidados é que um doente já com a doença instalada, por exemplo... A doença genética, o rim poliquístico, sim? Não, com a doença renal. Com a doença renal, com a insuficiência... Uma pessoa que tenha já a insuficiência renal diagnosticada... cuidados é que tem que ter? Que cuidados é que tem que ter? O que é que nós podemos fazer? Para curar, algumas têm cura, claro. Ok, isso são boas notícias. Ou para prolongar a vida no tempo, não é? Exato. É imenso, é imenso. É? Podemos saber. Uma das regras é chamada prevenção, não é? Como eu lhe disse, de início, nós podemos ter uma doença renal
e passarmos anos sem sabermos que a temos. É insidiosa, pois. E ela vai sendo insidiosa, a função, não notamos que diminuímos a urina, não notamos que vamos inchando, a hipertensão vem mais tarde, andamos anos hipertensos sem saber que somos hipertensos, não é? Com hipercolesterolemia sem sabermos que temos o colesterol elevado, e há um belo dia em que vamos ao médico para fazer outro exame, outra coisa qualquer, ou porque vamos para uma cirurgia, ou porque vamos a qualquer coisa e o médico nos pediu umas análises, mas você tem aqui uma qualquer coisinha nos rins que não está bem. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é uma doença insidiosa. Sim. E então como é que se combatem estas doenças insidiosas? Como é que nós as descobrimos? O que a gente quer é descobri-las, primeiro evitá-las, se pudermos. E segundo, descobri-las o mais cedo possível. No estágio inicial. No estágio inicial. E então o que é que nós temos que ver? É não andar assim ao léu na vida, não é? Aquilo que eu chamo andar ao léu. Nunca fazemos uma análise, nunca vamos ao médico, não é? Temos possibilidade de ter o nosso médico de família. Não escusamos de ir lá, não é para ir lá todos os anos, mas 2 em 2 anos a gente vai ao nosso médico de família. Veja lá, como é que eu estou, como é? Uma simples análise de sangue e outra urina, está o diagnóstico feito. Não é? Com uma análise de sangue, se a creatinina está alta ou a orelha, na análise de urina, se temos sangue ou se temos proteínas, a gente vê logo, calma que isto aqui há qualquer coisa nos rins. E aí é logo diagnosticada. Portanto, se a gente está há 20 anos sem fazer uma análise de sangue e de urina, andamos muitos anos sem saber que podemos estar doentes dos rins. Pronto. Essa é a primeira coisa. É ir ao médico como quem vai... É quase um dever que a gente tem, cuidar de nós, não é? A gente compra cremes para a cara, compra lápis para os olhos, compra verniz para as unhas, vamos à esteticista, vamos ao ginásio e tal. Vamos uma vez de vez em quando ao senhor doutor a ver como é que estamos. Claro. Não é? Pronto, isso é fundamental. Sim. Depois sabemos que temos a doença renal, vamos saber o que é. Pronto. E ao saber o que é, algumas não progridem mais. Outras progridem, mas nós temos medidas que fazem com que elas progridam menos. Com medicamentos, alterando os nossos estilos de vida, indo mais a miúdo ao médico para contermos a nossa doença renal. E em vez dela nos pôr insuficiente renal terminal em 10 anos, podemos chegar a essa insuficiência terminal ou não chegar, ou chegar só ao fim de 30 ou 40 anos, que é completamente que é um grande avanço médico, um grande avanço. Ou seja, o precisarmos de transplante ou precisarmos de diálise, não é? Que é, digamos, os substitutos do nosso rim, não é? Hoje em dia, porque há 30 anos não tínhamos, não é preciso andar muito para trás, há 30 anos não ainda não havia. E não haviam. Portanto, em 30 anos a gente avançou imenso. Mas os transplantes já eram feitos, já há 30 anos? Sim, o primeiro transplante foi em 1951. Okay. Pronto, daí para cá evoluiu-se imenso, não é? Hoje o transplante não tem nada a ver com os transplantes de há 50 anos atrás, mas evoluiu-se imenso. Não é? E na hemodiálise a mesma coisa, as pessoas passam muitíssimo melhor do que passavam há 20 anos atrás na diálise, não é? Pronto. Mas como íamos a dizer, o fundamental é a gente descobrir que afinal eu tenho uma doença dos rins. E só se descobre procurando. Claro. Se a gente deixa chegar eu tenho as pernas inchadas, que são sintomas de doença renal, ou eu urino sangue, ou eu estou hipertenso, ou eu tenho dores nas costas, ou eu não trato as minhas infecções urinárias, ando aqui com os ardores, custa-me a urinar, anda, mas eu vou ao médico, isto passa-me, bebo água, passa-me. Isso é que não pode ser. Portanto, descobrir que somos doentes renais cedo é o principal. Depois tratar é meio caminho andado para nós melhorarmos a nossa função renal. Podemos estacionar para ali, não é? Se for uma doença genética, ela vai evoluindo. Mas nós temos medidas para minorar a sua evolução. Portanto, a medicina hoje em dia já dá um aporte significativo para reduzir a evolução. Nada que se compare, nada. É muito por isto que estivemos a dizer. Basta a gente, é hipertenso, basta controlar a hipertensão e nós prolongamos a vida dos nossos rins. Imenso. Ok. Senhora Doutora Fernanda Carvalho, muitíssimo obrigada por nos receber aqui na Sociedade Portuguesa de Nefrologia e queria lhe perguntar, por último, como tem sido o papel
como tem sido o papel da Sociedade Portuguesa de Nefrologia na promoção de informação sobre a doença renal. Fazemos cada vez mais. Campanhas, não é? Nós somos uma sociedade ainda jovem, não é? Okay. Mas cada vez mais, ano após ano, temos mais iniciativas e as pessoas propõem-nos mais iniciativas. Sim. Portanto, no nosso site, a Sociedade Portuguesa de Nefrologia, temos várias indicações sobre as várias doenças que afetam os rins. Isto que nós tivemos aqui a conversar. Sim, está lá, por exemplo, no canto cálculos, direito. Da obesidade, da diabetes, da hipertensão, da doença renal. Depois, próximo do Dia Mundial do Rim, que é mais ou menos no mês de março, portanto, costuma ser, se eu não me engano, é o dia 12 de março. Sim. Portanto, meses antes e meses depois, começámos a fazer sessões nos mais variados locais onde nos pedem. Escolas, associações, universidades de terceira idade, associações que nos conhecem ou por intermédio dos jornalistas e que nos pedem para ir falar, e portanto nós vamos de norte a sul do país. Okay. Eu, por exemplo, 3 a 4 vezes por ano vou a uma dessas instituições falar, de norte a sul do país. Temos colegas que vão do norte que fazem o norte, sim, colegas do centro que fazem o centro e colegas do sul que fazem o sul. Escrevemos bastante para jornais de saúde sobre o que nos pedem, não é? Claro, sobre estes temas. E, portanto, tentamos, enfim, na medida das nossas possibilidades, alertar as pessoas para a prevenção, digamos assim, que é o que nos mais interessa neste campo, para a prevenção das doenças renais. Quer a primária como a secundária, não é? Por causa destes tipos. Quer a primária, quer a secundária, claro. Ok. Claro. Senhora Doutora Fernanda Carvalho, muito obrigada mais uma vez por nos receber aqui na Sociedade Portuguesa de Nefrologia, dando conta de facto das medidas que podemos tomar para prevenir e também para tratar com qualidade a doença renal crónica, bem como os fatores de risco associados e pronto, e de facto foi bom estar aqui a esclarecer e a fazer a ponte entre as doenças metabólicas e a doença renal crónica. Muito obrigada. Muito obrigada também, foi um prazer. Boa tarde e felicidades para a senhora doutora e para a Sociedade Portuguesa de Nefrologia. Muito obrigada. Obrigada.